Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou nessa véspera de Natal de 2021 com o Wanderley Teixeira, do site e do canal Chovendo Sapos. Wanderley, tudo bem? Oi, pessoal, Alex. A razão desta reunião que fazemos na véspera de feriado se dá por conta da estreia na Amazon de Apresentando os Ricardos, ou Being the Ricardos, que é o novo filme protagonizado pela Nicole Kidman. Nós já assistimos ao filme e ele será o episódio número 15 do Arquivos Nicole Kidman. Como o lançamento está chegando agora nas plataformas de streaming, então a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente do habitual em relação ao que a gente tem praticado. Mas a gente vai começar apresentando, como de praxe, a sinopse para vocês do filme, caso vocês os desconheçam. Na Amazon diz que o Binder Ricardos apresenta como sinopse que durante uma semana de produção de I Love Lucy, desde a leitura do roteiro na segunda-feira até a gravação na sexta, Lucy Ball, interpretada pela Nicole Kidman, e o Desi Arnaz, que é o Javier Bardem, enfrentam uma série de crises pessoais e profissionais que ameaçam o show, suas carreiras e seu casamento, neste drama de bastidores do escritor e diretor Aaron Sorkin. Bom, como eu falei, né, é uma situação diferente do habitual do Arquivos Nicole Kidman, porque a gente não é um caso que a gente está revisitando o filme da Nicole Kidman, a gente sim, já está falando dele em pleno lançamento. Então, a gente vai começar essa conversa já compartilhando as nossas impressões a respeito de Apresentando os Ricardos. Quais são, Wanderley, as suas impressões iniciais em relação ao filme? Você gostou dele? Sentimentos divididos, como o pessoal diz, né? Eu acho, eu acho que assim, o ponto alto do Being the Ricardos é. Assim, eu preciso pontuar um negócio assim, que eu, não, eu tive as experiências que a gente teve com o Aaron Sorkin como diretor, e realmente tem problemas nesse departamento. Assim. Mas eu acho às vezes um pouco exagerado o hate, principalmente de rede social, né? Twitter, em cima do Sorkin como roteirista, porque eu sempre gostei muito do trabalho dele nesse departamento. Assim. Dito isso, o Ben Carlos confirma para mim, confirma essas experiências prévias com esses trabalhos dele solo, né? É. Eu gosto do roteiro do filme. E tem uma coisa, outra que a gente que incomoda um pouco, mas eu, de maneira geral, acho o roteiro bom. E a direção é aquela direção que me passa a impressão de ser um filme que ele... Porque o Sorkin, quando, por exemplo, ele trabalhou com David Fincher ou com... A gente está esquecendo os nomes. O Danny Boyle no Steve Jobs. Ele tinha... O roteiro dele é esse roteiro verborrágico. Isso ninguém vai conseguir tirar dele. E eu não tenho um problema com isso, porque é até uma marca que para mim é muito bem-vinda, assim, de reconhecer. Mas eu acho que ele trabalhou com esses diretores conseguiam trazer coisas visualmente interessantes dentro dessa verborragia, ou conseguiam fazer respiros visuais dentro dessa coisa mais verborrágica do trabalho dele. E eu acho que o próprio Sorkin, dirigindo as coisas, ele não consegue isso. E o Binder Ricardos me passa um pouco essa impressão. É aquela coisa, não tem respiro, não deixa o espectador assimilar algumas coisas, assim, sabe? Acho que talvez os flashbacks funcionem um pouco nesse sentido, né? Entre os bastidores ali, ele exibe alguns flashbacks de quando a Lucy conhece o Desi, da carreira, da trajetória da própria Lucy, quando ela saiu do cinema para fazer um sitcom na TV, né? Mas eu acho que o maior ganho do filme, para mim mesmo, eu acho que foi o que engrandeceu esse trabalho para mim, em comparação, por exemplo, com o set de Chicago, né? Uhum. É o trabalho da Nicole Kidman e do Javier Bardem, assim.
Eu- Eu acho que eles têm uma coisa. Eles trazem coisas muito interessantes para esses personagens, né? Eles interpretam. Eu acho que principalmente. Você até comentou com a gente no privado, né? Esses momentos finais do filme são muito bons, assim. E eu acho que do filme, da maneira geral, como eles conduzem esses personagens do início ao fim, eu acho que é o que faz com que o Binder Ricardo seja outra coisa e até em alguns momentos a gente até perdoe alguns essa inaptidão do Sorkin para conduzir o seu próprio roteiro, sabe? Eu acho ele me passou essa sensação assim. Antes de assistir a gente até via essa repercussão, né, das pessoas que viram esse filme naquelas sessões prévias antes de ser exibida para a imprensa e tal, e do que se dizia, né, de que era o trabalho que era o melhor trabalho do Sorkin como diretor. Eu não sei se é isso. Talvez eu precise rever para ter essa impressão. Não me passa essa impressão, mas eu acho que o que engrandece ele é mesmo o desempenho especificamente da Nicole Kidman e do Javier Bardem, e eu faria um adendo ainda da Nina Arianda, Sim. mas eu acho que os atores garantem um pouco que esse filme, pelo menos particularmente, me passa outra impressão assim, no final da sessão. Porque tem algumas questões que emperram um pouco a, a minha experiência com ele, assim, que emperraram um pouco a minha experiência com ele. Assim, tem algumas coisas que são muito interessantes que ele traz, da coisa por exemplo, da personagem da Nina, aquela coisa do peso, né? Eu- Como isso vem à tona, e como a própria Lucy Ball lida com essas questões, né? Que ela tensiona um pouco a própria personagem, não coloca a Lucy em patamar, e não colocando no patamar torna a personagem ainda mais interessante, mais rica, assim. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas que ele traz que são muito legais, assim, mas ele é emperrado em alguns momentos. Não é muito fluido, não é uma coisa, não é uma experiência como espectador muito fluida. Eu acho que o que dá um brilho para ele é mesmo o Javier e a Nicole, assim. Eu penso que é um filme que ele começa até bastante aborrecido, assim, porque de certa forma é mais um caso em que nós temos Hollywood olhando para si mesmo, no sentido de apresentar os seus bastidores, e aí às Uhum. vezes me causa muita impressão que é justamente um filme que parece muito mais realizado e voltado para aqueles que têm essa vivência com os bastidores de cinema. E aí, de certa forma, isso se apresentou como um problema muito grave para mim, porque eu admito que eu não estou familiarizado com o legado, com os trabalhos da Lucy Ball. Eu nunca assisti nem mesmo um trecho de I Love Lucy, admito. Eu acho que não é nem tão acessível assim para nós brasileiros. Acho que talvez seja para gerações mais velhas, talvez, assim. Eu percebo até mesmo um certo entusiasmo de críticos, assim, acima dos 50 anos, gostando muito da experiência proporcionada pelo filme, ao passo que os mais jovens não têm essa ligação assim, tão emocional com o material apresentado. E eu lembro que acho que até mesmo nessa faixa etária mais próxima de nós, assim, 30, 40 anos, eu percebi até mesmo alguns críticos criando esse consenso de que é um filme, o Being the Ricardos é um filme que definitivamente não é para fãs de A Love Lucy. E, e ele causa nessa contradição. Muitos gostarão do resultado por conta de já ter esse conhecimento prévio sobre essas figuras que estão sendo retratadas e o show que, de certa forma, é encenado ali, um dia nem de segundo plano, às vezes até de terceiro plano, né? E, e aí ele se fixa, ele não é fixado nem uma semana, né? São 5 dias em que ele tenta ali condensar
todo um histórico de uma figura muito querida pelos americanos. Acho que o meu incômodo central com o filme é esse. Essa ausência de contextualizar ainda mais para esse público iniciado. E eu acho que o Aaron Sorkin não pensou muito, digamos, em audiências além da americana, porque o filme ele até inicia muito bem, apresentando o quão marcante foi I Love Lucy para a cultura, trazendo ali alguns depoimentos de personagens forjados ali para dizer que essa era uma série que mais de 50 milhões de americanos assistiam ali simultaneamente, que existia uma queda no consumo coletivo, né, de água, porque as pessoas elas realmente se desligavam dos seus afazeres para se concentrar na televisão. E é curioso que, embora exista esse aumento populacional e também a gente tem esses fenômenos culturais também hoje em dia que são televisivos, nada até hoje produzido conseguiu bater esses números, essa fama de I Love Lucy. Mas eu também aponto como um problema essa coisa que até se transformou em um chavão crítico, mas que de certa forma é um pouco difícil de se desviar no fim das contas, que é justamente a questão de ser um filme não apenas roteirizado, mas também dirigido por Aaron Sorkin. Eu não assisti até hoje o Molly's Game, então acho que eu nem me sinto tão contaminado por essa máxima, mas é algo que é uma falha que eu não consigo afastar, por exemplo, de O Sete de Chicago e agora de Being the Ricardos. Que não sei, eu acho que a direção dele, para mim, já falha até mesmo nos momentos iniciais na apresentação desses personagens que você tem lá, né, a Lucille e o Desi se atracando ali no sofá, mas eles só são a face deles as faces são apresentadas ao público somente acho que depois de quase 1 minuto, e a câmera fica circulando por aquele corredor. Eu até vou falar mais a respeito disso, mas eu tenho muitos problemas com, enfim, com a maneira como esse filme é dirigido, porque às vezes eu tenho até a sensação de que ele fica enclausurado demais ali nesse contexto de filmagens. Ele me casa. Eu li um negócio no Letterboxd que eu tendo a concordar, assim. Porque quando você vai pro set de Chicago, por exemplo, né? Me parece até coerente que ele tenha essa aparência meio pálida, assim, sabe? Essa coisa meio bege que ele coloca, né? Por ser um filme que é todo concentrado numa ação dentro de um tribunal, né? E às vezes eu sinto falta no Being the Ricardos de um pouco da magia daquele próprio programa de TV, sabe? De mostrar uma certa excitação em estar apresentando aquilo ali que é tão legal, sabe? Que conquistou o afeto das pessoas. É uma personagem, é uma obra que magnetizou de alguma maneira o público, sabe? Que o público tem uma relação afetiva com aquilo ali. Eu não sinto muito do filme apresentando essa obra, mesmo que nos bastidores, me mostrando essa magia daquele negócio. Assim. Eu acho que para mim é uma das questões assim, que às vezes ele peca um pouco, assim, de não mostrar um pouco de, sei lá, de sangue nas veias, uma coisa assim mais me parece que ele imprimiu uma coisa muito próxima, muito parecida com o que ele fez no Set de Chicago, mas uma coisa que não cabia, assim, sabe? Às vezes eu sinto falta de um pouco desse sangue na direção do filme, na exibição desse universo, desses bastidores de televisão, que é um contexto que demanda um olhar muito diferente daquele que ele teve no filme passado, sabe? Que era uma coisa mais fechada de burocratas, de coisa de gabinete,
pessoas que resolviam questões burocráticas. Aqui não, aqui a gente está mostrando um bastidor, por mais que a gente lide com executivos, com essas reuniões ali da Lucilo, Desi, com os produtores, com o executivo, com o pessoal da censura e tal. A gente está falando de um programa de TV que conquistou pessoas, assim, e até hoje as pessoas são muito fãs disso, a ponto de fazer um filme disso, ter sido aquele alvoroço na internet. Todas as coisas que eu acho que a gente vai comentar aqui depois, mas eu sinto falta um pouco disso na direção dele. Não sei se você também. Não, sem dúvidas, eu acho você colocou muito bem algo que eu estava ainda tentando formular, que é justamente essa falta de calor no filme, de conseguir traduzir algo tão querido para o público nessa versão imaginada de tudo. Eu acho que, assim, embora eu ache a maneira como se impõe a direção do Aaron Sorkin em Sete de Chicago, com todos aqueles discursos que tem quase um tom shakespeariano, que quer ser mais importante do que a própria história real que está sendo retratada ali, eu acho que você espera de filmes de tribunais que realmente existam esses grandes monólogos. É algo esperado, digamos, esse gênero. E eu acredito que ele ainda assim também consiga pautar muito bem esse enclausuramento dos tribunais, fazer um paralelo do que está sendo dito ali com as movimentações de rua, porque no filme eu lembro que existe bastante essas tomadas externas, essas tomadas de personagens tomando as ruas. Ao contrário do que acontece aqui, é um filme muito preso ali nas reuniões de equipe, nos ensaios, e os poucos momentos que ele respira para fora desse ambiente das gravações, ele se enclausura em outros, como naqueles bares em que o Desi tocava, as privações da mansão em que eles viviam. E eu até estava confirmando aqui, por exemplo, até mesmo... Eu tenho muitos problemas também com a estética do filme. Parece que... Eu até tinha comentado no nosso grupo que a gente tem, né, do Team Kidman, que o filme ele me parece muito opaco. Parece que ele é todo filmado assim, num porão até. Ele não tem uma luz, assim... Parece que eles não se deixam contaminar por luz natural. E até estava confirmando aqui que a direção de fotografia dele é do Jeff Cronenweth, que é o diretor de fotografia do próprio David Fincher. E assim, embora os filmes do David Fincher ele também seja contaminado por essa estética bastante obscura, a gente já está habituado com ele, né, no universo narrativo e visual do David Fincher. E é outra coisa. Eu não sei se ele. Eu acho que ele fez o Zodíaco, né? Você tá falando de uma história de um serial killer, assim, sabe? Aí quando eu acho que ele. Não sei se ele fez rede social. Ele fez Mas, rede social, ele fez Clube da pois é, ele tá falando de coisas, de personagens, de histórias que demandam um pouco dessa ótica, assim. Agora, quando você faz a Love Lucy, é uma história que não é um remake de Love Lucy, mas assim, tá contando os bastidores daquilo ali, sabe? Um sitcom e de uma figura que era extremamente carismática, uma personagem extremamente carismática, como era a personagem que a Lucy Ball criou. Eu sinto falta um pouco de uma coisa menos, como você falou mesmo, menos opaca, né? Menos... E tem um ponto também que ele às vezes briga a favor, mas ao mesmo contra o filme, que é justamente esses lampejos de I Love Lucy. É importante realmente enfatizar que se você assistir I Love Lucy e vai assistir esse filme, talvez você se decepcione porque não é um filme sobre I Love Lucy, é um filme sobre Lucy Ball e o relacionamento dela com o Desi. E assim, eu acho muito interessante a maneira como até mesmo a Lucy Ball é enriquecida aqui,
no sentido de que esses lampejos que a gente tem de I Love Lucy são, na verdade, materializações de ideias que a Lucy Ball tem na mente dela. Assim, os momentos de I Love Lucy são ensinados, eles são recriações muito fiéis ao que foi assistido no seriado, mas, na verdade, ele vem ali com um propósito dramático de materializar esse senso criativo, esse senso de direção que a própria Lucy Ball tinha de I Love Lucy, embora na realidade ela não fosse nem necessariamente a roteirista e a diretora da atração. Embora ela se colocava muito, ela se impunha muito mais do que os próprios profissionais. E aí acho interessante essa construção dentro do filme, mas aí também ele pende para esse lado negativo, que é justamente de não trazer mais disso, né? Às vezes a gente fica numa expectativa de uma presença de I Love Lucy que não seja somente ali daquele processo criativo e de ensaios. Então, eu acho que o filme ele conta com esse ponto que é tanto favorável quanto desfavorável ao resultado. E eu acho que esses momentos fazem muito pela Lucille, como você disse, com esse público de fora dos Estados Unidos, que está habituado que já conhece a sitcom, que cresceu consumindo aquilo ali, sabe? Eles me fazem muito entender porque que ela foi alguém tão especial na televisão. Eu senti falta de mais momentos daqueles assim, como você falou, assim, a gente não teve a gente não cresceu assistindo I Love Lucy, né? Então, esses momentos, eles conseguem dimensionar bastante para mim de quem era aquela mulher como profissional, por que ela era tão singular, por que ela era tão especial. Assim. Eu até senti, às vezes, falta de mais momentos desses, assim, sabe? Eu fico até pensando se não tiveram mais e acabou não entrando muita coisa. Mas, por exemplo, a cena da uva, eu acho fantástica, assim. E são momentos que engrandecem a interpretação da Nicole, assim. Essa coisa que ela faz de quem era a Lucille, a mulher, e a personagem que ela criou, e o que ela era dentro de um set, assim, sabe? Eu senti falta de um pouco mais disso, assim. São os momentos, eu acho que até que o filme fica um pouco mais mágico, assim. Fica uma coisa mais lúdica, menos centrada nessas conversas de sala, sabe? Eu senti muita falta desses momentos, mais momentos como esse. E outro bom momento recriado é aquele do jantar e acho Sim, muito, às vezes até uma aula de mise-en-scène em relação a é ótimo. o Ball. É. Plane... Uhum. Ela era astuta o suficiente para, enfim, estudar cada movimento, Sim, cada efeito cômico que aquela cena tinha, da sim, posição da mesa, da posição dos personagens, da maneira como sim. eles se expressavam. Eu gosto muito desses momentos também, assim, desse bastidor da concepção mesmo do episódio em si, né? Da leitura de mesa, passando para os ensaios, passando para aquele momento em que ela tenta reescrever algumas coisas do ensaio que o diretor não concordou, mas que ela tá batendo o pé, não, que não, bora fazer de outro jeito, e ela vai de madrugada ali com o personagem do J.K. Simmons, da Nina Arianda, para refazer aquilo ali, e aí até a filmagem. Assim. Eu acho muito interessante isso, como isso é mostrado. Assim. E em favor do Iron Sorkin, eu também gosto muito como ele, de certa forma, também faz. Ele apresenta um filme que tem um teor, digamos, feminista bem evidente, mas ele não faz, ele não impõe isso até mesmo com um certo anacronismo, no sentido de inserir ali interações que não deveriam existir, que seriam impossíveis de existirem naquele contexto, né, dos anos 50. Você até destacou a Nina Arianda, né, que vive a Vivian, que está presente também, né, em I Love Lucy, mas eu também gosto muito
da presença Ali, da Lia Swalcat, que faz uma que é das... roteirista, né? Eu adoro aquela conversa que ela tem com a Lucy, que ela meio que coloca a Lucy contra a parede com essa coisa da infantilização da personagem feminina na comédia. Para ela ser engraçada, a mulher tem que parecer meio infantiloide, meio boba, sabe? E ela meio que coloca a Lucy contra a parede e meio que faz a Lucy perceber algumas questões mesmo. Eu gosto muito disso do filme, como ele tem uma reverência a essa personagem, mas ele também lança um olhar atual para aquilo ali, mas não é lançar um olhar atual a ponto de fazer com que essa reconstituição de época soe, não sei se eu vou conseguir me explicar direito, mas fazer com que essa reconstituição de época soe como uma coisa feita hoje. É daquela época, mas ele é um olhar revisionista, sem tirar, sem fazer com que aquilo não pareça algo daquele tempo, sabe? É. Eu gosto muito de como ele tensiona essas questões. Eu achei bem interessante isso. E essa interação dela com essas duas personagens femininas foi um dos pontos bem legais do filme. Assim. Não é como no The Post do Steven Spielberg, que É, tem a personagem da Meryl Streep, né? Ela tá saindo é. lá dos tribunais, aí uma fila de mulheres olhando Eu admiravelmente. eu ia fazer uma comparação com telenovela, por exemplo. Não sei se precisa, mas, por exemplo, nos tempos do Imperador, né? O que a gente tem visto, às vezes, é muito essa coisa de fazer uma coisa de época, fazer com que, por exemplo, personagens daquele tempo dissessem coisas como se eles pronunciassem coisas de o que a gente está vivendo hoje. Eu não sinto isso no Binder Ricardo. Ele entende muito que ele é uma peça do seu tempo, ele está reconstituindo um período específico, e ele mergulha nesse período, mas é um olhar revisionista, né? Assim que esses personagens pareçam que tem dons premonitórios, de imaginar, por exemplo, como é que o feminismo como é que as pessoas lidam com o feminismo hoje. Não, é daquele tempo, mas é revisionista, sabe? É muito interessante isso que ele faz. Eu até queria apontar outros tópicos, André, mas acho que é melhor a gente já passar para o ponto de Nicole Kidman, que é o que motiva a nossa conversa, porque estou até com o medo de a gente estender demais o tempo, e Nicole Kidman é um tópico. Quando a gente fala Que especificamente precisa. dela, a gente faz quase um filme, estou É. preocupado, mas eu já E a queria gente precisa falar deles eu queria desse discutir especificamente. agora Né? com você essa questão enfim, da importância da Nicole Kidman agarrar esse papel, de certa controvérsia em relação à escalação dela e até mesmo da performance que talvez ela possa ter nessa temporada de premiações que já iniciou, com ela Uhum. indicada a vários, mas parece que ainda é incerto aí uma segunda estatueta. Mas acho que a gente pode passar do ponto, para iniciar pelo ponto sobre o que a gente acha da Nicole Kidman como Lucille Ball. Como foi para você? Você prefere a Deborah Messing também? Assim, eu confesso que eu nem vi. Eu acho que a Débora fez Foi foi uma coisa do Saturday Night Live, é uma coisa assim, foi? Não, foi no próprio Will e Grace que existia lá um momento Ah, sim. que imaginava ou Hum. encenava a Lucille Ball em Love. Eu não vi isso. Eu preciso novamente demarcar aquilo que você falou no início. Você falou que você não teve muito contato com a Lucy. Eu também não tive. Então, o contato que eu tive foi com vídeos, coisas esparçadas. Assim, eu não assisti, não fui uma pessoa que cresceu vendo a Love Lucy ou vendo episódios e tal. Mas e para mim essa coisa do mimetismo também não não me importa muito, assim, sabe? E eu acho muito bom que ela e o Aerosmith tenham escolhido um caminho meio que contrário, assim, evitar a coisa da mimetização, de vou fazer uma versão igual vou imitar a Lucy, não, ela está dando uma versão da Lucy, né? A Lucy Ball do Aerosmith. Eu gosto muito do que ela faz nesse filme.
Não sei se é cedo para dizer isso, mas eu não me recordo de coisas que ela faz assim que ela tenha feito em outras coisas. Assim. Eu gosto muito, como eu falei, como ela lida com essa coisa das, dos momentos do seriado com o que está acontecendo no bastidor. Eu acho que ela consegue, ao mesmo tempo, eu não sei se tirar um pouco daquela coisa a Nicole Kidman. Eu vi muita gente falando assim, isso aí é a Nicole. Você não tá assistindo a Lucy Ball, você tá assistindo a Nicole Kidman. Eu não sinto que eu tô vendo nem a Nicole Kidman ali, sabe? Porque tem muitas coisas das atuações dela que às vezes a gente percebe em outros filmes, né? Que meio que uma marca, uma assinatura, que eu vejo aqui como meio que ela limpou algumas coisas, sabe? Inclusive a própria questão da voz, assim, me soa um pouco diferente do que eu ouço, assim. Uhum. Gosto muito como ela entra nesse universo do Sorkin, assim, de maneira extremamente orgânica. Ela faz aquele personagem que é típico de Sorkin, que é essa figura que é a figura mais inteligente do lugar, né? Mais inteligente da sala, por exemplo. Tipo, como por exemplo o Jesse Eisenberg era em rede social, né? Ela também está tendo essa função aqui, ela faz isso de maneira muito boa, assim, sabe? E nos momentos em que ela tem essas situações que testam ela emocionalmente, né? Como ela lida com essa coisa da possibilidade da traição do Desi e tal, ela faz maravilhosamente bem, assim. Eu, eu acho completa, assim. Não tem muito o que falar da performance dela. Não tem. Não sei se é uma das minhas preferidas, não acho que seja. A gente tem que revisar e ter um tempo para pensar nisso. Então, Mas eu gosto muito do que ela faz aqui. Eu acho que é uma performance inteligente para uma biografia, porque normalmente quando a gente assiste biografias, né? E quando atrizes ou atores eles se propõem a fazer personagens reais, normalmente o percurso, a metodologia de trabalho é muito parecida, muito semelhante, né? E eu acho que ela enriquece esse processo aqui. Ela não é muito óbvia no caminho que ela segue para interpretar Lucy Ball. Ela traz um pouco da coisa da imitação, na reconstituição das cenas na Love Lucy, mas ao mesmo tempo é uma reconstituição inventiva, porque se passa, muitas das coisas se passam na cabeça dela. Ao mesmo tempo, ela cria essa outra personagem para esses bastidores, que é a própria Lucy Ball, e traz alguns elementos da Lucy para ali, mas não é uma imitação também. Então, eu acho muito interessante, assim, muito rico. Me parece muito rico a metodologia que ela aplicou para compor essa personagem. Assim. concordo em absoluto. E, novamente, eu acho que as escolhas do filme, que às vezes podem ser tão favoráveis quanto desfavoráveis, eu acho que pelo menos em relação à performance dela contribuiu bastante, porque assim, a gente sente a falta de mais momentos de I Love Lucy, de certa maneira, mas ao mesmo tempo, acho que essa escolha de a gente ter mais uma Lucy Ball ao invés de uma Lucy Ricardo favorece muito o trabalho de composição da Nicole Kidman. Eu admito que eu fiquei bem impressionado assim, em relação à caracterização, ao trabalho de maquiagem, que é sutil, mas que para mim Sim, transforma bastante a Nicole Kidman. Ela tá com um olhar sim. que realmente me fez associar bastante da atriz. É. E eu acho que a oportunidade de ela estar mais como Lucille Ball permitiu que, de fato, ela tivesse mais liberdade na composição dessa personagem. Porque dá para perceber naqueles lampejos de I Love Lucy que, de fato, existe ali um rigor na memetização. É. Até estou já aguardando no YouTube que a gente ter aqueles famosos vídeos que as pessoas comparam, né? O original com a recriação, para saber o quanto que ela conseguiu É. fisgar ali milimetricamente da situação. Mas a gente até percebe em relação ao próprio trabalho vocal o quanto é, existe a distinção bem gritante da personagem ficcional com aquela que realmente existiu e que talvez
muitos desconheciam e que talvez, inclusive, até justifique essas críticas que, na realidade, não são muito justas à E eu acho que ela e eu acho que ela consegue quebrar um pouco dessa coisa meio gelada, né? Que é esse protagonista do Sorkin, né? Por exemplo, a gente falou aqui que o filme carece um pouco dessa magia, né? Do próprio I Love Lucy. Os momentos que eu vejo de emoção e de excitação com o processo criativo, com a criação da Lucille Ball, esses momentos eu vejo muito como situações que a Nicole traz. Assim. Eu gosto muito daquela cena que ela conversa ali com os personagens do J.K. Simmons, com a Nina Arianda, quando eles vão durante a madrugada ensaiar, sabe? Ou então a própria cena que o personagem Javier Bardem está falando ali que falando sobre que a Lucy não tem vinculação com o comunismo, como os jornais anunciavam e tal. E a gente vê a reação dela nos bastidores, assim. Ou então aquele momento que eu acho belíssimo dela com o Daisy depois disso, que ela questiona sobre a infidelidade dele. E eu acho que ela traz muito disso, dessa coisa de tirar um pouco o universo do Aaron Sorkin, dessa coisa meio fria, dessa coisa meio cerebral, né? A criação a criação artística para Aaron Sorkin, até isso é um pouco muito cerebral, assim. E eu acho que ela traz um pouco desse sentimento, dessa coisa que falta um pouco na direção dele. Assim, os momentos que de maior pica emocional do filme são graças a ela. Assim, ela que quebra um pouco essa coisa meio cerebral do filme dele, assim, de como ele olha pro Binder Ricardo e pra história dos dois. Assim. Eu acho que ela traz muito isso. Sim, sem dúvidas. E indo para o tópico final da nossa conversa, o que você acha como vai ser a trajetória de Nicole Kidman? Ou como já está sendo, na realidade, né? Uhum. Ela... Eu tô... Não, eu mencionar que ela já tem na indicação ao Globo de Ouro, se bem que é uma premiação que eu acho que perdeu totalmente a sua relevância. Eu até estava vendo assim, alguns atores indicados, eu acho que eles nem fizeram menções assim. Ninguém, acho que, não sei se ninguém, mas assim, eu acho que uma das conversas foi muito isso, assim, que ninguém, normalmente a gente tem essa coisa dos indicados vão nos seus Instagrams e agradecer as indicações, ninguém menciona. A Jessica Chastain, eu tava vendo o Instagram dela essa madrugada, ela foi indicada. Ela tem 2 indicações nesse próximo ano, que é pro Cenas de um Casamento e pelo Tammy Faye. Eu não vi nenhuma. Não sei se de repente ela comemorou isso em stories, mas na timeline mesmo não tem nenhuma menção a isso. Mas enfim, a Nicole Kidman tem outras conquistas aí, né? Indicadas em algumas associações de críticos. Em Palm Springs, que infelizmente não vai acontecer mais, ela vai ganhar, né, um prêmio pela carreira, que eu acredito muito motivado aí pelo lançamento de In the Ricardos. E assim, a indicação ao Oscar para mim já é algo que vai acontecer, mas eu não consigo já cantar essa bola de cá. Finalmente a gente vai ter a Nicole Kidman vencendo aí um segundo Oscar, porque eu não sei, eu fico muito atento à recepção do filme, assim, no geral. Ele não formou um consenso entre público e crítica que me parecesse assim tão entusiasmado. Mas, por outro lado, eu acho que isso acaba não contando tanto, assim, em relação a interpretações. É mesmo que o Jude, né, que a Renée Zellweger venceu o Oscar, não foi um filme também, assim, né, tão exaltado, mas a Mas acho que foi. performance dela foi bastante celebrada. Eu acredito que talvez a Nicole Kidman siga pelo mesmo caminho, mas ainda tem as minhas dúvidas ali em relação a uma vitória. Eu costumo ser cético que eu não quebrar a cara às vezes.
Mas, assim, a história do filme foi muito louca, né? A trajetória dele. A gente teve essa coisa de acompanhar as primeiras reações, e aí as primeiras reações as pessoas foram muito entusiasmadas até com todas essas declarações, né? Que era o melhor filme do Sorkin até então. Eu vi até uma análise falando que isso se deve muito à surpresa que as pessoas tiveram com o que tiveram em relação ao que elas imaginavam que seria. As pessoas estavam muito céticas sobre esse projeto, sobre a própria escalação da Nicole como um Lucille Ball, e o que viram acabou sendo melhor do que as expectativas que foram, mas acho que não a ponto de ser um grande filme. Assim. Eu não sei, e a gente está num ano que é um ano bastante concorrido para as atrizes, né? Assim, eu acredito que ela possa ser indicada sim, porque a gente está vendo que existe uma certa constância nos prêmios, que é a presença dela, da Kristen Stewart e da Lady Gaga, e eu acho que aí meio que as duas outras categorias ficam um pouco Olivia Colman, a Jessica Chastain também aparece, uma outra cita lá a Tessa Thompson, tem gente falando um pouco da Penelope Cruz e tal, mas eu acredito que a indicação possa ocorrer, mas quanto à Vitória, assim, que é o que foi muito anunciado também nessas primeiras sessões, né, de que ela era a grande rival da Kristen Stewart pela estatueta, eu fico achando que às vezes não, porque tem essa sensação que você falou, assim, o filme não é muito querido da crítica, mas também não é uma paixão do público. Eu vejo uma excitação maior quando se fala o nome dela, assim, mesmo as pessoas que não gostaram do filme sempre sublinham isso, de que ela tá ótima no filme. Eu acho que ela pode ser indicada. Agora, a Vitória, acho que a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Eu às vezes acho até que a ganhadora desse ano vai ser a Lady Gaga. Profetizando aqui. Acredito que tenho cada vez mais essa percepção, mas vamos ver o que vai sair, né, Eu acho Agora eu queria muito também que. Desculpa, Alex. Eu queria muito também que lembrassem do trabalho do Javier, do trabalho da Nina. Eu gostei do Jake Simmons, mas eu gosto muito desses dois assim no filme. Queria muito que fosse mais lembrado também. inicialmente até falavam que o filme tabelaria nas categorias de interpretação. Seriam os quatro todos indicados. Eu acho isso bem provável, inclusive, que aconteça, viu? Sim, a indicação da Nicole Kidman não é nenhum achismo, para mim é uma certeza, já que ela estará entre as cinco. E eu acho que ela lidera, aí no achismo eu acredito que ela lidera ali em relação à preferência, mas eu acredito que ainda teremos alguma surpresa ali, sabe, num quinto nome a compor essas finalistas. E eu acho que vai ser uma escolha que, inclusive, pode até bagunçar ali a preferência dos votantes. Penso que, além da Nicole Kidman, a Kristen Stewart é uma certeza, a Jessica Chastain, a Lady Gaga, eu tinha minhas dúvidas, mas me parece cada vez mais evidente de que ela será lembrada. E aí tem esse quinto nome que ainda tem minhas dúvidas. Eu acho que eu acho que eu vou ter uma surpresa com esse quinto nome, sobretudo por conta em relação a Frances McDormand, que eu não vi assim sendo lembrada como aguardada em relação à tragédia de Macbeth. Ao contrário de Denzel Washington, né, que está sendo lembrado em todos. A gente tem aquela Tem Rachel, falado de vários. Sim, Rachel Zegler, é verdade. E do a menina do Licorice Pizza também, né? Que é outro nome também que pode. Tem muita gente, assim. Eu acho. Por isso que eu acho que era tão importante que o filme fosse uma coisa assim incontestável. E o Binder Ricardos não é esse filme. Assim. Apesar de eu achar que ela tá bem sólida ali com a garantia da indicação. Mas eu acho que num ano como esse, o filme precisaria ser algo. Por exemplo, a gente tem o Kazaguchi, que não foi um favorito da crítica, mas ele
tem uma coisa ali com o público, tem uma questão com a Lady Gaga, então é uma outra coisa, outro caso, assim. Então, o Bender Records, acho que para cimentar esse favoritismo dela, precisaria ser trazer outra narrativa, assim, que não sei. Eu tava lembrando também, eu não acho que a Penélope Cruz tenha chances, assim, até porque Ah, eu acho que o Almodóvar nem foi escolhido pela Espanha, né, para a categoria de filme sim. internacional. Eu tenho eu tenho dúvidas em relação a esse quinto nome que pode aparecer nessa lista. Eu acho que é um quinto nome, inclusive, que, como eu já disse, talvez bagunce aí os favoritismos, né? É, Mas aguardaremos. Acho que, pessoalmente falando, é uma indicação que eu vou celebrar muito. Agora, sim. em relação à vitória mesmo, se ela acontecer, eu vou achar muito justo, mas eu acho que pelo fato justamente do filme não ter me causado tanto esse calor que eu gostaria de ter recebido dele, eu acho que eu comemorarei assim, mas muito mais assim por talvez assim pelo conjunto do que a Nicole Kidman apresentou Uhum. nos últimos tempos e que foi muitas vezes ignorado ou não foi celebrado como Sim. merecido, do que especificamente por esse trabalho dentro desse filme. Eu lembro que acho que eu estava muito mais entusiasmado, por exemplo, na temporada em que a gente aguardava uma indicação dupla ali por Boy Razor e também Destroyer, né, o preço do passado. Eu queria É o muito, filme que. Diga. né, falar que o preço do passado era uma interpretação. Eu sei que muitas pessoas não gostam muito do filme, eu particularmente acho ele acima da média e era uma interpretação ali, não muito do Boy Razor, mas em O Peso do Passado era uma interpretação que realmente me impressionei muito, demais, assim, da Nicole Kidman, que eu queria que existisse não somente uma indicação, como até uma provável vitória. E não aconteceu nenhum nem outro, né? Eu tenho um. É muito esquisito esse sentimento com esse filme, assim, porque o filme não passa isso, assim. Mas eu acho o trabalho dela aqui genial, assim. É genial, assim, que ela. A complexidade mesmo, a quantidade de coisas que ela acrescentou para essa personagem, assim. É uma coisa, assim, é uma atriz no topo, assim, no auge assim, a gente sempre se surpreende com as coisas que ela faz, cada vez ela traz outra coisa, mas assim, ela tá no auge dela como atriz, assim, do que ela pode fazer, assim, eu acho incrível, assim, a interpretação dela no filme me, me anima, assim, mas o filme não traz não acompanha isso, assim, é uma coisa muito louca com Binda Ricardo, assim, não sei, assim, mas eu acredito eu também acredito que essa indicação vai acontecer. Até porque eu acho que materialismo a gente não vai, acho que a gente vai levar um novo tempo aí para a gente vê a Nicole Kidman com tantas chances de indicações sobre Sim, vitória, né? Ela né? agora depois vai ter o Aquaman 2, o The Northman. Northman. São papéis coadjuvantes, assim. A gente tem pouca oportunidade. Ela, assim, por mais que ele seja Nicole Kidman e que tenha tido esse movimento pós Big Little Lies, a gente sabe como a indústria de filmes é, assim. Eu acho que são poucas oportunidades que se tem. Acho que a gente, principalmente uma produção da dimensão que é a Binder Ricardo, assim. Acho que fazia até tempo que a gente não via ela à frente de algo assim, sabe? O cinema independente é ainda mais generoso com ela, né? Você citou Destroyer, ele é ainda mais generoso com ela, mas acho que fazia tempo que a gente não via essa coisa de uma superprodução com calibre de Oscar ter ela assim à frente, assim. E essas oportunidades o que você falou, assim, eu acredito que podem ser raras, assim, não sei. Talvez seja também um fator que se pense na hora de votar. Vamos. Bom, Vanderlei, eu vou encerrar concluir a nossa conversa por aqui, porque eu também tenho que assistir Don't Look Up.
que a Jennifer Lawrence, vale lembrar, como pode ser uma possibilidade entre finalistas, embora o filme não esteja lá, né, muito elogiado. Mas é isso, obrigado pela participação. Aproveito para convidar vocês a se inscreverem no Chovendo Sapos. O ícone vai aparecer ao lado dele. Inscrevam-se também no Cine Resenhas. E no centro da tela, vejam a playlist de todos os arquivos Nicole Kidman que produzimos até aqui. Beleza? Bom Natal a todos vocês. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau, gente. Bom Natal, bom passagem de ano. Até a próxima.